Amém, glória a Deus. Primeira vez que eu estou ministrando num culto de domingo. Eu já ministrei antes no culto de sábado, de terça-feira, mas a primeira vez no domingo eu estou um pouquinho nervosa. Mas amém, seja para a honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O tema que eu gostaria de falar para vocês hoje, como a música que a gente acabou de tocar, né? É um coração que agrada o Senhor, né? A música fala, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, né? Dá-me um coração igual ao teu, um coração que é semelhante ao coração do Pai, com certeza vai trazer alegria a Ele, né? Ao nosso Senhor Jesus. Amém? Então, antes de a gente começar, eu vou fazer uma pergunta. Quantos aqui amam o Senhor Jesus? Quantos aqui amam a Deus? Amém? Glória a Deus. Eu também amo o Senhor e eu espero que essa palavra seja de encontro ao coração de vocês também. Porque assim como eu quero que vocês entendam que a busca ao Senhor, a busca pela presença dEle, a busca por agradar o coração dEle é aquilo que nos motiva, aquilo que nos alimenta, aquilo que nos leva a chegar no lugar que Ele quer que a gente esteja. Amém? Durante essa semana, na verdade segunda-feira a gente estava fazendo o culto da família. A gente se reúne lá em casa para fazer o culto da família. A gente lê a Bíblia, a gente ora junto, a gente canta junto. E aí, num momento assim que a gente estava, eu não sei se a gente estava no momento de oração, o pai chegou e falou assim, engraçado porque de manhã, quando eu estava fazendo meu devocional, eu pensei assim, caramba, eu nunca ministrei num domingo. Interessante, né? Eu pensei assim, nem falei nada com ninguém, eu só pensei. Aí quando foi de noite, quando a gente estava no culto da família, o pai chega assim, Vitória, tu vai ministrar domingo. Eu fiquei assim, é o quê? É o quê aí a história? Sério? Aí ele, Aí eu, sério mesmo? Aí ele, Aí eu, tá bom então. Então, que seja feita a vontade de Deus aqui nessa noite, né? Então, assim que ele falou comigo e ele perguntou se eu poderia ministrar, ele falou que eu iria ministrar, na verdade, essa música, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Essa música começou a passar em repetida assim na minha mente. Eu não sei, não consegui parar de repetir essa música na minha mente. E quando eu fui dormir pensando nessa música, acordei pensando nessa música, fui fazer o almoço, estava cantando essa música e eu, meu Deus, é isso, não tem outra opção não tem outro tema. E aí eu cheguei para minha mãe e eu falei assim, mãe, teria como a senhora cantar essa música antes da palavra? Porque essa música é que falou comigo e eu espero que fale também com cada um que vai ouvir, né? Então, glória a Deus que eu estou tendo essa oportunidade de conversar com vocês sobre esse tema, um coração que agrada o Senhor. Amém? Então, dentro desse tema, eu gostaria de trabalhar com vocês 3 tópicos. E dentro do primeiro tópico tem 2 subtópicos. Então, presta atenção, porque provavelmente eu vou falar o tópico e os 2 subtópicos, para vocês não se perderem, porque são 3 tópicos no geral. Ficou confuso não, né? Tá ok? Ok. Então, algo que nós como cristãos entendemos é que o nosso Senhor, nosso Deus, nos chama para vivermos, nos chama para ter um estilo de vida. Ele não nos chama para ter momentos. Ele não nos chama para estar na presença dele só no domingo e o restante da semana a gente esquecer do que a gente experimentou no domingo. Deus, ele nos chama para termos uma vida no centro da vontade dele. Ele nos chama para que a gente o busque alinhando o nosso coração ao coração dele. É esse alinhamento, é esse entendimento que vai nos levar a agradar o coração de Deus. Então, o primeiro tópico que eu gostaria de compartilhar com vocês, a maneira de viver que agrada o coração de Deus é viver em amor. Então, eu quero que vocês abram comigo em Romanos, capítulo 12, versículo 9. A gente vai ler bastante a Bíblia, então não feche, que a gente vai dar vários rolês, no Velho e no Novo Testamento. Romanos, capítulo 12, versículo 9. 9 até o 21.
Quem achou, diga aleluia. Quem achou, diga eu amo a Deus. Quem não achou, diga eu também. Amém. Então, Romanos capítulo 12, versículo 9 até o 21. Vai estar na tela, quem não tiver a Bíblia, vai estar ali. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam tudo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a fúria, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. E se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém? E agora vamos para 1 Coríntios, um pouquinho depois aí de Romanos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 24 ao 27. Esse aqui é um pouquinho mais rápido. Um pouquinho depois de Romanos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 24 até o 27. Amém? 1 Coríntios 12, 24 diz assim: enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Amém? Então, o primeiro tópico, como eu falei, viver em amor. A gente viu nesses 2 versículos maneiras de viver, maneiras de agir e aspectos que falam diretamente a nós como filhos de Deus, como parte do corpo de Cristo. Como foi falado, né, sobre cada um dos nossos irmãos, cada um tem um papel, tem algo que pode, deveria exercer na igreja. Você tem um chamado, você tem algo para o qual você pode servir na igreja. E você estando servindo, você está com esse pensamento de servir em amor. Servir em amor a Deus, servir em amor à sua igreja. Certo? Mas algo também que Deus nos chama a fazer é viver em amor, não só entre as 4 paredes da igreja, mas também fora. Sabe, algo que nós deveríamos pensar é: nós temos vivido em amor realmente? Como que nós temos tratado as pessoas ao nosso redor? Como que você tem tratado as pessoas da sua casa, da sua família? Como você tem tratado as pessoas do seu local de trabalho? As pessoas que você, às vezes, simplesmente encontra por acaso? Como tem sido a maneira como você tem vivido, tratado as pessoas? Você tem vivido em amor? Você tem tratado as pessoas com a devida importância? Ou você tem esquecido de que você é filho de Deus? Que você é chamado para isso? Como você tem tratado os seus irmãos na fé?
Você tem se alegrado com a conquista, com o crescimento, com a bênção dos outros? Você tem se entristecido com a dor dos outros? Sabe? Nós somos chamados para justamente estar juntos, para justamente estar nessa unidade. Então, eu tenho que ter esse entendimento. O meu irmão que está do meu lado, ele pode estar na igreja há uma semana, pode estar na igreja há um ano, pode estar na igreja há 10 anos. Ele tem a importância no reino de Deus, ele tem um papel no reino de Deus, assim como eu. Então, nós temos que colocar sobre nós essa visão, nós temos que abrir o nosso coração para aquilo que Deus tem nos chamado, cuidar uns aos outros, amar uns aos outros. Nós precisamos chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Nós precisamos ser um lugar, nós precisamos ser um povo em que os outros de fora vão olhar e ver que a gente tem uma vida diferente, que a gente tem vivido em amor, sabe? A gente viu em Romanos 12:9, no início, ele fala: o amor deve ser sincero. Sabe, o maior exemplo, que eu fico orgulhosa de falar que é da minha igreja, é o que o Gilvan falou hoje sobre a irmã Fátima. Se fosse só por eles, provavelmente, talvez eles não teriam conseguido. Mas a gente se movimentou como igreja, a gente se levantou para ajudar, a gente se levantou em oração, em ajuda financeira também, porque não é só falar, mas é fazer aquilo que é preciso fazer. Né? E nós somos chamados exatamente para isso, amém? Nós somos chamados para não só estarmos orando, mas também estarmos fazendo, estarmos agindo, sabe? A gente precisa viver em amor, sabe? Não só para nós aqui, mas para qualquer pessoa que esteja no nosso meio, talvez não está aqui entre quatro paredes, mas que se nós pudermos ajudar, que se nós pudermos transbordar em amor para aquela pessoa, nós vamos. Porque é para isso que nós somos chamados. Que a nossa igreja seja conhecida pelo seu amor, pelo seu transbordar em serviço, pelo seu transbordar em fazer justamente aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém? Mas a gente precisa entender, amor é cuidado? Sim, amor é cuidado. Amor é oração, intercessão? Sim. Amar é a gente estar disposto a ouvir quando as pessoas precisam? Sim. Mas também amar não é só acolher, amar não é só consolar, mas também estar vivendo em amor é exortar também. O que é exortar? É a gente corrigir em amor, certo? Exortar é corrigir em amor. Então, se eu faço parte do corpo de Cristo, eu preciso entender. Eu tenho um chamado para viver em amor, eu vivo em amor, mas eu preciso entender que se eu ver uma pessoa, se eu ver um cego indo em direção ao abismo, eu vou puxar ele para longe do abismo, porque ele não sabe para onde ele está indo. Mas eu que posso ver, eu que tenho essa perspectiva, se eu consigo, se eu posso avisar, se eu posso salvar a vida de uma pessoa, eu vou. Eu vou falar para a pessoa que ela está indo para o caminho errado, que ela está indo para o lugar errado. Sabe? Então, exortar, eu preciso ver que a pessoa está cometendo um erro, eu preciso abrir os meus olhos e tentar abrir os olhos dela também, para o erro que ela está cometendo. Isso é agir em amor. E em Tito, vamos abrir em Tito, capítulo 2, versículo 11. Não soltem as Bíblias, viu? Que a gente ainda vai abrir bastante versículo. Tito, capítulo 2, versículo 11, até o 15. Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 15. Quem achou, diga amém. Ninguém achou? Ora, meu povo. Tito, Novo Testamento, aí mais pro finalzinho. Um pouquinho antes de Hebreus. Amém? Bem, Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 15, diz assim:
Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa, nesta era presente, ou no dia de hoje. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, Ele se entregou por nós a fim de nos redimir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Amém? Então, recapitulando. Se nós quisermos ter um coração que agrada o coração do Senhor, nós precisamos entender, primeiro, que Deus, Ele quer que nós não simplesmente tenhamos momentos, mas vivamos um estilo de vida que vai todos os dias agradar a Ele, vai buscar fazer aquilo que o agrada. Eu vou buscar fazer porque eu o amo. Porque eu amo, tanto que esse amor, que essa busca por agradar a Ele, vai transbordar em mim e através de mim, né? Então, primeiro, viver em amor. Amor é cuidar, amor é consolar, amor é estar ali quando a pessoa precisa, mas amor também é exortar, avisar que a pessoa está indo para o lado errado, avisar quando ela está fazendo aquilo que não deveria. E dentro desse viver em amor, tem esse subtópico que é a obediência. Dentro de viver em amor está a obediência, certo? Tem uma frase do Israel Subirá que eu acho simplesmente maravilhosa, que assim, eu fico pensando, acho que não tem uma semana que eu não penso nessa frase, que é assim: a linguagem do amor de Jesus é a obediência. A linguagem do amor de Jesus é a obediência. Amém? Em João 14,15, vamos ler aí? João, capítulo 14, versículo 15. Depois do capítulo 15, versículo 14. Então, como eu falei, a linguagem do amor de Jesus é a obediência. Em João 14, 15, fala assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E em João 15, 14, um pouquinho depois, ele fala: vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Amém? Como a gente viu aqui, né? No versículo 15 do capítulo 14, ele fala: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Como eu falei, primeiro tópico, viver em amor. Dentro de viver em amor está a obediência. Obviamente, a gente não é perfeito. A gente não é 100% perfeito em tudo. Mas nós precisamos ter no nosso coração essa busca por obedecer aos mandamentos que o Senhor tem nos dado. Deus, Ele sempre, em vários lugares, em vários momentos, em vários versículos, tanto no Velho e no Novo Testamento, Ele tem se agradado de pessoas que foram obedientes, de pessoas que permaneceram na presença dEle, mesmo quando tudo ao redor estava uma loucura. A gente vê vários exemplos, homens e mulheres de Deus, que permaneceram, que obedeceram a Deus e que tinham isso no coração tão profundamente, que mesmo em diversas circunstâncias, mesmo com problemas, eles permaneceram, porque eles tinham no coração, eles amavam tanto a Deus que a obediência era algo comum, era algo que eles estavam sempre fazendo. Em João 21,15, não precisa abrir,
Em João 21, 15 ao 17, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus pergunta de novo, e pergunta de novo. E Pedro responde de novo: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Sim, Senhor, tu sabes todas as coisas. E Jesus, ele tem a resposta: sim, Senhor, eu te amo. E o que Jesus fala? Ele fala: apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Então, se eu amo o Senhor, eu recebo esse amor sobre mim, e eu também, esse amor que eu sinto, esse amor que eu recebo, também vem com um mandamento, também vem com uma responsabilidade que eu tenho. Cuidar das ovelhas, cuidar das pessoas, estar compartilhando o Evangelho, estar levando esse amor para outras pessoas, para que elas também venham e estejam na presença do Senhor. Eu preciso entender esse dever que eu tenho como cristão. A gente precisa entender isso. A gente ama o Senhor, ok, vamos viver em obediência, vamos viver na presença dEle. Deus tem nos feito essa mesma pergunta hoje. Deus continua fazendo essa mesma pergunta: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas de verdade? Tu me amas? Então, cadê as pessoas que era para você estar discipulando? Cadê a célula que era para você estar fazendo? Cadê o ministério que era para você estar exercendo? Cadê o serviço que era para você estar servindo? Cadê as pessoas que eu entreguei na sua mão e hoje elas não estão mais na igreja, não estão mais na presença de Deus? Cadê as pessoas que eu te entreguei? Cadê o serviço que eu coloquei sobre as suas mãos? Cadê o ministério que era para estar crescendo, que era para estar transbordando, que era para estar tocando as pessoas e hoje não existe mais? Tu me amas? Obedece. Tu me amas? Cuida das minhas ovelhas. Tu me amas? Olha as pessoas que eu estou te entregando. Olha para os ministérios. Olha para os dons. Olha para aquilo que eu tenho entregado nas tuas mãos. O que você tem feito? Você tem obedecido? Se não, você ama mesmo a Deus? Você ama mesmo o Senhor? Porque se tu amas, o amor não é só palavras, vem com ações. Não adianta nada eu chegar aqui no domingo e gritar, e chorar, e falar: Deus, eu te amo com todo o meu coração. E na segunda-feira aparece uma pessoa que precisa de uma palavra e eu simplesmente me calo. O amor de Deus é para transbordar através de nós e alcançar a vida de outras pessoas. Jesus chega para você e fala: tu me amas? Ok, me obedece. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida das pessoas que eu tenho entregado nas suas mãos. Cuida do ministério que eu tenho te mostrado. Cuida daquilo que eu tenho colocado na sua frente sobre você. A gente não pode deixar que quando o nosso Senhor voltar, a gente não pode ficar achando que está tudo ok, porque quando Ele voltar, Ele vai perguntar: cadê aquilo que eu coloquei nas tuas mãos? O que você fez com isso? Cadê os dons? Cadê os talentos que eu te dei? Eu te dei 5, cadê multiplicação? Eu te dei 2, cadê? Eu te dei 1, cadê? O que você tem feito com o que Deus tem te entregado? O que você tem feito com aquilo que o Senhor tem mostrado para você? As pessoas, você tem orado por elas? Você tem estado em intercessão por elas? Sabe? Deus, Ele continua perguntando para nós, dia após dia: o que você tem feito com aquilo que eu tenho colocado sobre você? Você tem um chamado para viver em amor. Viver em amor não é só saindo dar love you para todo mundo, não. É agir, é fazer, é compartilhar a palavra. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, porque nós, pela nossa própria obra, pelo nosso próprio fazer, nós não conseguiríamos. Da mesma maneira tem pessoas, Da mesma maneira tem pessoas lá fora que por elas mesmas, elas nunca pisariam aqui no prédio da igreja, nunca pisariam numa célula, nunca pisariam num momento de vigília, num louvor, em algum outro tipo de evento. Tem pessoas que por si só não têm a força de buscar a Deus. Nós amamos o Senhor, nós amamos a Deus, ok. Deus fala: tu me amas? Cuida. Tu me amas? Faça. Tu me amas? Se levante, interceda, ore, venha, faça parte. Amém? Se nós amamos o Senhor, precisamos estar em obediência. Obediência.
Obediência é algo que agrada o coração de Deus. Outra coisa também que agrada o coração de Deus, entrando ainda no amor, segundo subtópico, zelo. Deus é um Deus zeloso. Deus é um Deus que faz obras perfeitas. Deus é um Deus que faz tudo da maneira mais perfeita, mais bem feita, mais incrível possível. Até o impossível. Ele consegue, Ele pode. Agora, como eu falei, o zelo está dentro do amor. Por quê? Por que eu coloquei zelo aqui? Porque quando você tem a sua casinha, né? Quando você tem a sua casinha, quando você tem seu carro, quando você tem alguma coisa, seja uma roupa, seja algo que você comprou, mas você comprou com o seu dinheiro, você sabe o valor do seu trabalho, você vai ter zelo, você vai dar valor àquilo. Você vai amar aquilo, porque foi algo que você conquistou, né? Se você ama, você cuida. Você ama os seus filhos, você vai cuidar dos seus filhos, você vai ter zelo por eles. Se você ama as pessoas da sua família, você vai cuidar, você vai servir, você vai. Então, por que deveria ser diferente na casa de Deus? Por que deveria ser diferente? Vamos abrir agora em Salmos, capítulo 69, versículo 9. Salmos, capítulo 69, versículo 9. Todo mundo achou? Amém. Salmos, capítulo 69, versículo 9, diz assim: Pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daquele que te insultam caem sobre mim. Principalmente essa primeira parte, o zelo pela tua casa me consome. Nós sabemos que o templo do Espírito Santo somos nós, certo? Obviamente, eu vou tomar conta da minha saúde, eu vou tomar conta de mim mesma, eu vou tentar o meu melhor para estar saudável, para fazer, porque eu sei que eu sou o templo do Espírito Santo. Tem que estar em forma, bonitinho. Né? Tem que me cuidar. Mas, algo que Deus também nos chama a fazer, é ter zelo também pelo lugar que nós nos reunimos. Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente, né? Aqui na casa, aqui nesse templo, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita em nós. E se Deus é um Deus zeloso, nós como seus filhos também deveremos ter zelo, né? Certo? Então, o que quer ter zelo? Zelo é ter um grande cuidado, uma preocupação, alguém que se dedica a outro alguém ou a algo, uma forte disposição, diligência. Isso é ter zelo. Nós amamos o Senhor? Amamos, sim, glória a Deus, ama a Deus. Nós obedecemos a Ele, nós somos chamados para viver em amor. Nós precisamos obedecer e ter zelo. O que é ter zelo? É eu chegar pontualmente, participar do culto, eu tenho cuidado, eu quero que Deus se manifeste da melhor maneira possível, então eu vou fazer o meu melhor para fazer as coisas fluírem, funcionarem. Se o culto é 6h30, eu não posso chegar aqui 7 horas. Se o culto é 6h30, eu não posso chegar aqui 8 horas. Se tem uma dificuldade de chegar no horário, ok, vamos trabalhar para melhorar, vamos chegar no horário, vamos funcionar das coisas da melhor maneira possível. Se eu olho para alguma coisa na igreja que me incomoda, ao invés de eu ficar falando que aquilo ali me incomoda, o que eu posso fazer para que aquilo seja resolvido? Eu tenho zelo pelo corpo de Cristo. Eu tenho zelo pelo lugar em que o corpo de Cristo se reúne para adorar a Deus. Aqui nós estamos juntos, estamos em comunhão, estamos buscando a Deus de todo o nosso coração. O que nós fazemos para que esse lugar demonstre o zelo que nós temos pela presença de Deus que se manifesta aqui? Sabe, às vezes eu termino o culto, aí a gente vai guardar as cadeiras, tem um monte de copo no chão. Falta de zelo. Falta de zelo. Eu olho e fico pensando, quem foi que deixou? Não sei, mas vou pegar e vou guardar, vou jogar no lixo. Por quê? Porque eu quero que as minhas ações demonstrem que eu tenho zelo pelo lugar em que eu busco a presença de Deus. Que a presença de Deus se manifeste. Coisas pequenas demonstram o zelo que nós temos pela presença de Deus. Nós queremos que Deus se manifeste,
Mas como é que nós queremos que a presença dele se manifeste de maneira gloriosa, grandiosa, se nós não fazemos as pequenas coisas? Se eu venho aqui, se eu sei que uma pessoa trabalha, que uma pessoa se esforça para manter esse lugar limpo, por que eu vou deixar sujo? Por que eu vou chegar com o meu sapato cheio de lama e fazer assim, isso sair sujando tudo? Eu tenho que ter zelo. Eu não ia fazer isso na minha casa, eu não ia jogar lixo no chão da minha casa, não vou jogar lixo na igreja também não. Vou guardar, eu vou ajudar a arrumar as cadeiras, vou fazer tudo o que eu posso para que esse lugar esteja bem, esteja organizado, esteja tudo com as melhores condições, porque eu tenho zelo, eu tenho um amor por esse lugar, eu tenho um amor por esse prédio que me protege da chuva quando chove, que me protege de tempestades, que me protege do sol forte pela manhã. Quando a gente vem fazer o culto aqui, a gente tem o climatizador, a gente tem tantas coisas pelas quais agradecer. A gente tem tido zelo pelo lugar que a gente se reúne, a gente tem tido zelo pelas pessoas que estão aqui conosco, a gente tem tido cuidado com elas. Qual tem sido o zelo que você toma? Sabe? Eu preciso entender, vamos criar essa cultura de excelência. Um dos padrões, um dos princípios da nossa igreja é a excelência. Não sei se vocês lembram, mas é excelência, é fazer as coisas bem feitas. Nós, como comunidade cristã missional, temos esse padrão de excelência como um dos nossos princípios. Certo? Então, se eu tenho esse padrão de excelência, eu vou colocar esse mesmo padrão, seja na menor das coisas até as maiores. Seja no meu dízimo, seja na minha maneira de servir ali na frente, se alguém me chamar para ficar na portaria, seja se eu vou cantar, seja se eu vou arrumar as cadeiras, seja se eu vou brincar com as crianças, ou se eu vou dar uma ministração na célula, em qualquer momento eu vou ter esse zelo. Zelo pela obra de Deus, zelo pelo lugar que nós nos reunimos, zelo por tudo aquilo que Deus tem feito, por tudo aquilo que Ele ainda vai fazer. Deus é um Deus de excelência, você tem sido excelente. Você é filho de Deus, você está aqui para manifestar a glória dEle. E não para mostrar que você é preguiçoso, desleixado. Você não é assim. Você não é, pode até estar, às vezes, eu também estou. Às vezes eu também fico um pouco assim, meio sem coragem de fazer as coisas. Mas eu falo, não, eu não sou chamada para ser preguiçosa. Vai ter com a formiga, o preguiçoso, aí vai toda aquela história, o versículo. E eu me levanto e vou fazer minhas coisas. Por quê? Porque Deus me chama para viver uma vida de excelência. É um princípio, é uma verdade. Se o culto é 6h30, eu vou chegar aqui antes de 6h30. Se eu tenho uma célula, eu não vou deixar faltar. Ontem, a minha mãe precisou de pessoas para ajudar ela na rede de crianças. Eu sei que eu posso contar com as meninas da minha célula. Eu só mandei mensagem e falei assim, olha, Isabela, Luana, façam a célula, não vou poder ir, mas vocês fazem. Elas falaram, ok, e fizeram. Mesmo eu não estando lá. Sabe? Então, assim, eu sei que elas vão fazer um bom trabalho. Eu sei que elas vão fazer um trabalho de excelência, porque eu ensinei elas. Eu ensinei elas a fazer. E eu sei que se eu viajar, se eu passar a fazer alguma coisa, elas vão continuar fazendo. Porque eu falei, não deixem de fazer. Não deixem de fazer. A gente precisa ter essa constância, essa busca. Eu tenho zelo pelas coisas de Deus. Às vezes acontecem imprevistos, acontece. Mas eu não vou deixar que isso me impeça de continuar crescendo, de continuar melhorando. Sabe? Nós precisamos ter um cuidado extremo com as coisas que Deus tem feito, com as coisas que Deus ainda vai fazer. Deus, Ele vai se manifestar num lugar de excelência, num lugar de cuidado, num lugar de zelo, como eu falei, né? Então, como eu falei, Deus é um Deus perfeito, Ele faz coisas perfeitas e espera de nós, que somos seus filhos, fazemos o mais excelente que nós pudermos fazer. Amém? Então, isso tudo incluindo em amor, que é o primeiro ponto. Nós amamos a Deus, vamos viver esse amor. Não vamos deixar que seja simplesmente da boca para fora. Amém? Então, como eu falei, amor, viver em amor, agradar o coração de Deus, viver em obediência, tendo zelo pelo lugar onde a gente se encontra, por nós mesmos que somos templos do Espírito Santo. E o segundo ponto é perseverança. A perseverança é algo que vai nos ajudar, que vai nos levar a agradar o coração de Deus. Vamos abrir em Hebreus, capítulo 3, versículo 12.
Hebreus capítulo 3, versículo 12 ao 14. Bem, todo mundo achou? Hebreus capítulo 3, versículo 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Amém? Ele fala no versículo 14, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. É nosso dever como família na fé, cuidar, exortar, incentivar uns aos outros, para que todos permaneçam no caminho que Deus nos chamou para estar. Amém? Então, o que é a perseverança? É continuar no caminho. Assim como eu falei no começo, né? Na palavra de Deus, na Bíblia, temos vários casos, temos várias histórias de homens e mulheres de Deus que se levantaram para permanecer na presença de Deus, permanecer em obediência, de tal forma que eles até hoje são conhecidos por nós. Por quê? Porque eles permaneceram, eles perseveraram, permaneceram no caminho. Da mesma maneira, hoje nós também somos chamados para perseverar, para continuar. Às vezes a gente fica querendo, não estou com preguiça de ir hoje para a classe bíblica, ou para a cela, ou para o culto. Não, é muito longe, não, é isso ou aquilo. Enquanto que Deus, Ele nos chama para estar perseverando. Deus nos chama, e sabe, nós como irmãos na fé, como uma família na fé, nós precisamos compartilhar as nossas dificuldades, precisamos compartilhar nossas inseguranças, nossos medos, para que juntos estejamos permanecendo no caminho, perseverando. Por quê? Porque um vai dar apoio ao outro, um vai estar dando força, vai estar orando, vai estar intercedendo um pelo outro. E isso aqui é da família da fé, isso aqui é a igreja. E que nós somos chamados para perseverar, nós somos chamados para continuar. Né? A gente viu no versículo 14, nos apeguemos até o fim, com a confiança que tivemos no princípio. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, todos nós em algum momento ouvimos a palavra de Deus e nós cremos na obra de Cristo, nós cremos no plano de salvação. E nós temos que permanecer com essa esperança na nossa mente, manter os olhos no alvo que é Cristo, e que até o fim a gente permaneça e persevere. Porque o nosso alvo, o nosso objetivo principal não é daqui dessa terra. Nós entendemos o propósito de Deus que é maior do que aquilo que é terreno. Então, o nosso maior prazer, nosso maior alvo, nosso maior foco tem que ser ter essa constância em buscar ao Senhor. Quando nós perseveramos, nós agradamos o coração de Deus. Porque Deus, Ele quer que nós o busquemos. Deus, Ele quer que a gente busque a Ele. Amém? Então, é essa busca, é essa perseverança que vai nos levar ao caminho, que vai nos deixar no centro da vontade dEle. Nós precisamos estar tão focados nele que as outras coisas ao redor são outras coisas, não são tão importantes. Né? Então, nós precisamos ter essa perseverança, esse olhar no Senhor de tal maneira que até mesmo para nós darmos o nosso próximo passo, Ele que vai estar nos guiando. Tem uma história que é muito interessante, que está lá em Êxodo, no comecinho da Bíblia, segundo livro. Êxodo capítulo 33, versículo 12. Êxodo capítulo 33, versículo 12 ao 17. Diz assim: Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduz esse povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que essa nação é o teu povo
Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Gente, Moisés, ele tinha essa convicção tão grande que ele precisava do Senhor durante a jornada, que ele falou assim: se o Senhor não for conosco, não nos deixe ir, não nos deixe avançar, porque é a tua presença que vai nos fazer permanecer firmes, vai nos proteger, que vai cuidar de nós. Gente, da mesma maneira até hoje, nós precisamos ter essa perseverança no nosso coração, essa certeza de que a gente precisa do Senhor em cada passo da nossa vida. É apresentar os planos dele quando os planos ainda são uma ideia, antes de colocar a ação. Ele vai nos dar essa força, ele vai nos instruir, vai nos falar, porque ele é o Senhor e sabe de todas as coisas. Nós precisamos entender isso. A perseverança para continuar não é afastado, não é só você, é você estando junto com seus irmãos, é você estando buscando a Deus, é você sendo guiado por Ele. Precisamos dessa perseverança. Então, um coração que agrada a Deus é um coração que continua buscando a Ele intensamente, continuamente, constantemente. Sabe? Uma das maneiras que o inimigo mais afeta, mais enfraquece os cristãos, é colocando distrações. É evitando que a gente tenha constância. Porque é a constância que vai nos levar a um lugar do extraordinário de Deus. Amém? Precisamos entender isso. A perseverança para continuar, para ter essa constância, para estar na presença do Senhor. E por último, o último ponto, algo que agrada o coração do Senhor é a humildade. Em Salmo 139, vamos abrir aí. Salmo 139, versículo 23 e 24. O que é ter um coração humilde? Salmos 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém? Então, um coração humilde é um coração de alguém que reconhece. Reconhece que está no erro, reconhece que está no pecado, que reconhece que tropeçou e se arrepende. Aqui no Salmo ele fala: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. E algumas versões pode estar falando vasculha, pode estar procura, dá ali o raio-x. Raio-x é a minha versão, né? Não tem na Bíblia não. Então, um coração humilde é um coração que fala: Deus, eu sei que eu não estou caminhando naquilo que o Senhor quer que eu caminhe. Senhor Deus, eu sei que eu errei nisso aqui. Senhor Deus, eu sei que eu estou errando nisso aqui. Senhor Deus, eu sei que eu posso errar nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui. E a gente alinhar o nosso coração com o dele nisso. De reconhecer o nosso erro, reconhecer a nossa falha e buscar que Deus nos instrua para que haja a correção, para que haja o realinhamento, para que o meu coração esteja de acordo com o dele. Certo? A gente precisa ter essa humildade de reconhecer o nosso erro. Não só para Deus, mas também as pessoas ao nosso redor. Se eu errei com meu irmão, eu vou chegar para ele e pedir desculpas. Se eu errei com meu pai, se eu errei com a minha mãe, se eu errei com qualquer um, eu chego e peço desculpas. Eu preciso ter esse coração, um coração moldável, um coração humilde, um coração que reconhece o erro, sabe? Então, nós precisamos alinhar o nosso coração ao coração de Deus. Isso é algo extremamente importante. Agora vamos abrir em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, versículo 4. E depois disso, 2 Coríntios, mas primeiro Hebreus. Algo que um coração humilde tem. Hebreus 12, versículo 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor
disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Estou lendo mais, é só até o 8. Enfim, até o 8. Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Era até o 8. Ok. Então, o que acontece com o coração humilde? O coração reconhece o erro, reconhece que falhou, pede perdão para quem quer que seja, principalmente para Deus. E um coração que reconhece a correção como um ato de amor. O motivo de grande alegria para nós é a correção, pois a correção nos mostra que nós somos filhos. Você já teve algum momento que você errou, assim, quando você era na sua infância, estava fazendo alguma coisa que não deveria, e a sua mãe veio, puxou tua orelha, ou te deu um tapinha, ou te fazia alguma coisa? Tenho certeza, todo mundo. Eu lembro que minha mãe pegava um cipózinho assim, ela só ia lá atrás, pegava um cipó e só ia sentar, eu já ia sentar junto. Eu nem esperava ela me chamar, porque eu sabia que se eu continuasse brincando no fundo da igreja, ela ia me dar um tapa de cipó. Então, assim, eu sei que a correção é em amor, né? Hoje eu sei, naquela época eu achava ruim apanhar, mas hoje eu entendo que ela me ensinou a ter zelo, que ela me ensinou a não fazer baderna, que ela não me ensinou, que ela me ensinou a não fazer baderna, que ela me ensinou a ter cuidado na igreja com os irmãos. Eu sabia que se eu gritasse, se eu fizesse alguma coisa, eu ia apanhar, eu ia ser corrigida. Mas hoje eu agradeço, porque foram ensinamentos que foram passados para mim. E eu entendi que ela fez isso porque eu sou filha dela. Da mesma maneira, gente, o coração humilde, ele tem que entender que você só vai ser corrigido porque você é filho. Se você continua fazendo coisa, fazendo coisa errada, se você não recebe uma correção, tem algo errado. Talvez você já até ouviu a correção várias vezes, mas não quis obedecer. Aí já não é com o pai, né, digamos assim. Então, motivo de grande alegria é a... Alô? Motivo de grande alegria para nós é sermos corrigidos. Porque quem é corrigido é porque é filho. Quem recebe uma repreensão de vez em quando é filho. Então agradeçam. Agradeçam quando aquela senhorinha ali, quando esse senhor aqui conversarem com vocês, falarem que tem alguma coisa errada, conversar. Por quê? Porque eles estão sendo pais espirituais, estão sendo pastores, estão cuidando da vida de vocês. A repreensão é para alinhamento, é para correção, é para bênção de cada um que vai ser corrigido. Eu sei muito bem disso, até hoje. De vez em quando minha mãe dá uns puxões de areia. Então, assim, precisamos entender, temos essa humildade de receber a repreensão, de receber a correção. Que é assim que nós somos filhos. Amém? E por último, 2 Coríntios capítulo 7. Vamos abrir aí. Segunda Coríntios capítulo 7, versículo 8. Segunda Coríntios capítulo 7, versículo 8 ao 10. Amém. Mesmo que minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou a arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus deseja, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Amém? Então, olha só. A gente falou sobre o quê? A gente falou sobre o coração que reconhece o erro, né? O coração que reconhece o erro. Esse mesmo coração que reconhece o erro, recebe a repreensão e entende que é por ser filho. E por último,
entende que a tristeza que vem do Senhor é para arrependimento, é para mudança verdadeira. Então, quando nós pecarmos, quando nós cairmos, quando nós vacilarmos, seja com Deus, seja conosco mesmo, seja com outras pessoas, nós precisamos entender que a tristeza que vem sobre nós é uma tristeza que vem de Deus. E essa tristeza é para arrependimento. E se nós nos arrependemos, nós precisamos resolver. Nós precisamos tirar da escuridão e colocar sobre a luz aquilo que nós erramos, aquilo que nós tropeçamos. Sabe? O verdadeiro arrependimento é uma mudança genuína, que vai realmente gerar uma mudança sobre nós. Nós vamos buscar realmente mudar e não voltar atrás naquilo que nós tropeçamos antes, que nós erramos antes, que nós pecamos antes. A tristeza que vem de Deus gera arrependimento. A tristeza que vem do mundo gera condenação, gera culpa, gera muitas coisas ruins. Mas a que vem de Deus é para transformação e arrependimento verdadeiro. Amém? Então, vamos todo mundo ficar de pé? Amém? Vamos orar? Amém. Eu quero que nesse momento você esteja refletindo nessa palavra, nessa mensagem. Será que a minha vida tem agradado o coração de Deus? Será que eu tenho sido filho? Será que eu tenho sido humilde? Será que eu tenho realmente feito aquilo que é para a glória e honra do Senhor? Feche os seus olhos, comece a orar aí onde você está. Apresente a Deus as áreas que você precisa.